Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Essa música chama-se Nas Estrelas. Foi gravada em 1973 pelos Vencedores por Cristo. E eu quero lembrar um pouquinho da letra que nós acabamos de ouvir. Diz assim: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Esse é um sentimento que eu tive durante muito tempo, que Deus vivia distante, sem se importar comigo. Mas quando eu conheci Jesus, esse sentimento foi removido do meu coração. E eu queremos nessa noite, falar sobre o milagre do Natal. E eu quero começar com um texto que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, quando Deus está tratando com José sobre a gravidez de Maria. Diz assim o texto: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Significa Deus conosco. Quando nós pensamos nisso, no milagre do Natal, a primeira coisa que você e eu temos que guardar no coração: Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Deus se limitou a ser como nós, para que nós pudéssemos entender o caminho que temos que trilhar para ter um relacionamento com Deus. João, escrevendo o Evangelho, lá no capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a primeira coisa importante dessa noite de Natal é que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Segunda coisa que você não pode esquecer: a mensagem de Jesus é reconciliação. Deus não veio em Jesus nos condenar, Deus veio em Jesus nos reconciliar. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, nos reconciliando com Ele. Deus estava em Cristo, nos reconciliando conosco mesmo. Deus estava em Cristo, nos reconciliando com o outro. Porque uma vez que nós somos reconciliados com Deus, nós também somos reconciliados conosco e com o outro. Aí eu fico lembrando de que Jesus, falando dos mandamentos, ele diz: você que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus, amar a nós, amar ao próximo. Reconciliação representa isso. O terceiro ponto deste milagre do Natal é que eu e você fomos criados para a eternidade com Deus. Nós temos o desejo de continuar existindo
A palavra de Deus lá em Eclesiastes fala que Deus pôs no coração do homem a eternidade. Nós nascemos para sermos eternos. Paulo, escrevendo a Tito, lá no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Jesus, nosso Salvador. Isso me faz lembrar do Éden. Deus, quando limita, fala para Adão e Eva não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha franqueado o acesso dele a todas as demais árvores, inclusive a árvore da vida, que se eles comessem, eles viveriam eternamente. Então, desde o início, o projeto de Deus para mim e para você, para nós, é que nós fomos criados para a eternidade, nós fomos criados para viver eternamente, nós fomos criados para estar em Deus eternamente, para viver com Deus eternamente, para nos relacionar com Deus eternamente. Lembre-se, isso é a palavra do Deus que não pode mentir. Então, quando nós pensamos no milagre do Natal, nós precisamos lembrar, Deus se fez homem na pessoa de Jesus. A mensagem de Jesus é de reconciliação. E eu e você fomos criados para a eternidade com Deus. Lembre-se disso. Que maravilha! O milagre do Natal. Como é bom pensar que Jesus é o grande evento, o nascimento dele é o grande evento que marcou a história da humanidade. A história da humanidade é dividida entre antes e depois de Cristo. E é tremendo pensar que Deus se fez homem porque Ele nos amou tanto. Ele nos amou tanto que Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, para nos levar ao Pai, para nos reconciliar com Ele e para nos trazer sentido à nossa vida. Essa canção, ela é realmente muito significativa. Quantos pensam como Washington pensou um dia, que Deus estava tão distante e que não tinha nada a ver com ele? Como se importar comigo, um Deus tão grande? Mas Jesus faz toda a diferença. Quando ele veio ao mundo, ele veio mostrar o quanto Deus se importa conosco. E quando eu penso nessas coisas que o Washington acabou de dizer, que ele veio ao mundo, que ele veio nos reconciliar e não nos condenar, e veio nos trazer a segurança da vida eterna. Um dos textos que eu gosto demais de pensar quando Jesus nasceu, quando ele estava para vir, um dos profetas, em uma das profecias a seu respeito, disse, lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Gosto também de lembrar que a respeito de Jesus, a Bíblia contém mais de 300 profecias a seu respeito. Todas elas se cumpriram, falta apenas uma, a sua volta, que aliás já está próxima, né? A volta de Jesus para buscar a sua igreja amada.
Então, quando eu penso nessa caminhada que nós temos na vida, que essa profecia de Isaías, que Jesus será chamado como maravilhoso conselheiro, todos nós, na nossa jornada, precisamos de conselhos, e bons conselhos, para tomarmos decisões certas. Imagine, Jesus, que é Deus, Ele tem o melhor conselho. Então nós podemos buscá-lo para receber os seus conselhos. Ele é Deus poderoso. Todos nós precisamos, e todo ser humano busca um Deus. Mas Ele é o Deus verdadeiro. É o único Deus verdadeiro que nos traz vida. E Ele, então, também é chamado como Deus poderoso. Pai eterno. Como disse Washington, mencionando Salomão em Eclesiastes, Deus colocou em nós a eternidade. Por isso que muitos que ainda não conhecem a Deus falam: de onde eu vim? Por que eu existo? Qual é o propósito da minha vida? E para onde eu vou? Isso me faz lembrar, recentemente, um cantor que morreu já aos seus 80 anos, numa entrevista dele, ele disse isso. Isso me deu muita pena. Ele falou assim: eu continuo com a pergunta existencial. De onde eu vim? E a outra, para onde eu vou? Mas quem conhece Jesus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, tem a segurança da vida eterna. A partir do momento que o conhecemos, nós temos a segurança da vida eterna, porque Ele é o Pai eterno, Ele será chamado Pai da eternidade. E quem não precisa de paz? Ele é o príncipe da paz. Quando nós o conhecemos e o recebemos no nosso coração, uma das primeiras coisas que experimentamos é uma paz como nunca havíamos sentido antes. Foi isso que eu senti. Foi isso que o Washington sentiu quando ele me contou seu testemunho de conversão, e tantas pessoas que eu tenho conhecido ao longo da vida testemunha a paz de Jesus. Por quê? Porque o profeta é inspirado por Deus. Deus, falando através do profeta, falou a respeito de Jesus, que ele seria o príncipe da paz. E o texto aqui diz que essa paz será sem fim. Por isso nós homenageamos Jesus. Não podemos deixar de celebrar o nascimento dele. Ainda que não tenha sido no dia 25, não tem problema, mas um dia do ano nós celebramos o seu nascimento. E é motivo de grande gratidão. É motivo de estarmos olhando para a nossa vida e ver tudo quanto nós temos experimentado por causa de Jesus. Jesus, o Pai eterno, o príncipe da paz, aquele que veio trazer reconciliação com Deus, com os homens, conosco mesmos e uns com os outros. Então, nesta noite do Natal, nesses dias que temos celebrado o nascimento dele, se você está com sua família ou mesmo sozinho, não importa. O centro do Natal, o grande homenageado é Jesus. Sobretudo, ele nasceu no nosso coração. Amém. Se porventura você tem essa dúvida, hoje mesmo, tire essa dúvida. Ou se você ainda nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, para nascer na sua vida, esse é o momento. Então eu quero dar essa oportunidade. Se você quiser fazer agora, você pode orar comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. Eu reconheço que o Senhor veio a este mundo
para me reconciliar com o Pai, para me trazer paz, para me trazer eternidade. Então eu abro a porta do meu coração e o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Mas eu quero também orar para que nós possamos agradecer ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele fez e tem feito por nós. Vamos orar? Jesus querido, nesta noite de Natal, nós queremos te dizer o quanto somos gratos pela vida que temos em Ti. Muito obrigada, porque um dia nós não tínhamos paz, vivíamos aflitos, perdidos, como o Senhor mesmo disse em uma das suas palavras, como ovelhas sem pastor. Mas quando nós te encontramos, o Senhor se tornou o nosso bom pastor. E a tua palavra diz, aliás, Davi mencionou a seu respeito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o Senhor verdadeiramente é o bom pastor. O Senhor é presente nos momentos de lutas na nossa vida, nos momentos de enfermidade, nos momentos de escassez, não importa o momento, mas o Senhor é presente. Tu estás presente para nos levantar, para nos abençoar, para nos perdoar. Obrigada, porque o Senhor também nos trouxe vida eterna e nós podemos desfrutar a partir do momento em que o recebermos como Senhor e Salvador. Que o Senhor receba nesta noite de Natal a nossa exaltação a Ti, a nossa homenagem a Ti, a nossa profunda gratidão e celebração por Ti, pelo que Tu és, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Que você e a sua família possam receber o nosso abraço. O desejo do nosso coração é que você tenha um Feliz Natal. Feliz Natal. Deus abençoe.